Saúde a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que nesta noite Deus fala poderosamente ao nosso coração através da tua palavra. Saúde você também que nos assiste, está conectado conosco. Nós estamos começando hoje uma semana de oração, e desde já eu convido você a participar conosco todos os dias, a partir de 7, às 19h30, nós estaremos aqui para honrar e louvar o nosso Deus. E a mensagem de hoje é uma mensagem especial, uma mensagem que falará ao nosso coração, uma mensagem que será extraída da palavra de Deus, especialmente o livro de Efésios. E neste momento nós iremos compartilhar com você. Já fizemos aqui a nossa oração. Você também que nos assiste, que está conectado conosco, ora, faça a sua oração aí pessoal. Aliás, eu quero também lembrar você que nós estaremos orando por você que está conectado conosco todas as noites. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios, nós temos uma mensagem especial. O versículo é o número 12. O versículo número 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo aqui ele está dizendo que a nossa luta, Paulo ele conclui, ele e também as demais pessoas da igreja de Deus, ele diz que a nossa luta neste mundo, ou seja, o povo de Deus sempre passou por lutas. O povo de Deus passa por lutas, mas aqui, de acordo com Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Irmãos, de acordo com a mensagem, a luta que o povo de Deus tem não é humana. Não é um ser humano para outro. O que está por trás da luta é os principados, os dominadores, deste mundo tenebroso, ou seja, espírito mau. O que está por trás, talvez, de fulano, ciclano, enfim, hoje eu passei uma luta dificultosa e tal. O que está por trás de tudo isso é o espírito do maligno. É por isso que Paulo ele está dizendo aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra o ser humano, não é contra mim e outra pessoa. A nossa luta, a luta do povo de Deus aqui neste mundo, é contra o espírito mau. O espírito mau. Mas aí, nós temos uma receita especial, de acordo com Paulo, quando nós voltamos para o versículo 10, que nós estamos no 12, voltamos para o versículo 10, Paulo, ele diz o seguinte:
quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está dizendo: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Então é o que Paulo diz. E aí entra o que ele falou: a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mas para isso nós devemos, como povo de Deus, estar sendo revigorado, estar sendo buscando forças do alto dos céus, buscando forças do Senhor Jesus, para estar firmes sobre a cilada do diabo. Irmãos, o diabo é astuto. O diabo, ele não dorme. E uma das coisas que ele usa a Escritura para enganar pessoas. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, o diabo disse com Jesus: está escrito. Está escrito. Ele conhece, irmãos, ele sabe das Escrituras. A diferença é que ele não obedece e induz pessoas a não obedecer também a palavra de Deus. Mas Jesus, por sua vez, no versículo 7 de Mateus 4, diz assim: também está escrito. E agora, como decifrar, como conhecer agora a verdade extraída da palavra de Deus? O inimigo disse: está escrito. Automaticamente ele estava falando da palavra. Mas Jesus também, por sua vez, disse: está escrito. A diferença irmãos, é que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E ele induz a mentira, ele usa a Escritura, ele torce a palavra e induz a pessoa. A Bíblia diz que ele é um enganador. E Jesus não, Jesus é a verdade. Tudo que Jesus fala é a verdade. No Evangelho de João 14, verso 6, lá diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. A diferença é como extraí-la da palavra, como saber a verdade. Jesus disse: examinai as Escrituras, João 5, verso 29. Então, irmãos, veja bem, vamos ver duas coisas aqui, baseadas nas Escrituras, que Jesus falou e que é verdade, e que o inimigo hoje está induzindo muitas pessoas, usando a Escritura para enganar as pessoas. Uma delas é o que Jesus disse em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho de Marcos, o versículo é o 29. Jesus falou uma coisa ali que muito importante. Muito importante. Lembrando que o diabo disse: está escrito. E Jesus disse também: está escrito. Mas Jesus aí aponta as Escrituras. Em Marcos 12, versículo 29, Jesus disse assim: ouve, ó Israel, Deus
é o único Deus. Ou seja, Jesus extraiu da palavra. Jesus disse isso porque está escrito, e é verdade. E tem vários testemunhos falando disso. Em Êxodo capítulo 20, o versículo 3, lá diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, está baseado no que Jesus falou em Marcos 12, versículo 29. E os apóstolos continuam dizendo. Paulo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Mas o diabo sabe das escrituras também. Ele induz o engano, ele induz as pessoas para fazer ao contrário de Deus. Pelo passo que ele diz que existe uma trindade, ele vem induzindo as pessoas, e as pessoas vêm pregando e dizendo que existe 3 pessoas, que existe 3 deuses. E a palavra de Deus não diz isso. Só existe um único Deus, e Jesus, Filho de Deus. E aí, esta é a palavra. Esta é a palavra verdadeira. Por isso que nós devemos ser reavivados pela palavra. Ontem nós falamos aqui do que Paulo diz em 2 Timóteo 3, o verso 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. Temos que aprender da palavra. A palavra é a verdade. Santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus em João 17, no verso 17. Mas olha só o que acontece. Jesus é este que nos conduz à verdade. Jesus é este que nos envia a verdade, e nós, por nossa vez, devemos acolher a verdade, devemos pegar a verdade, guardá-la no coração, guardar a verdade no coração. Olha só o que acontece quando nós duvidamos e não guardamos e não praticamos a verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou pedir vocês que abrem aí 2 Tessalonicenses capítulo 2. É muito importante quando nós guardamos, procuramos obedecer a palavra, obedecer o que Jesus está nos pondo no coração. No versículo é o 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo é o 10, diz assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. Versículo 11: por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para dar crédito à mentira. Ou seja, a verdade está aí. A verdade está sendo revelada por Jesus Cristo através da palavra. E a Bíblia diz que Jesus toca no nosso coração todos os dias. E se eu ouvir a voz dele, abrir a porta do coração, ele entra. Mas assim, irmãos, chegará um momento que por eu não aceitar a verdade, por eu não acolher a verdade, a operação do erro é vinda. Deus envia a operação do erro na minha vida para crer na mentira logo.
E aí eu continuo o tempo todo na mentira, o tempo todo na mentira. Ou seja, Deus enviou a verdade o tempo todo, e aí eu não quis crer. Só que chega um momento que Deus diz: já que você não quer crer, então toma aqui a operação do erro. E vem a operação do erro. Irmãos, que a operação do erro vai vir. A Bíblia diz: se possível for, Deus escolhido seriam enganados. Mas com que fim? No versículo 12 diz assim: a fim de ser julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se contra a injustiça ou mentira. A verdade está aí. A verdade está aqui. É a palavra de Deus. A verdade é Jesus. E Jesus é o Verbo. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Mas como se livrar de tudo isso? Como o crente, o cristão verdadeiro deve se proceder aqui neste mundo tenebroso de pecado, diante de tantas injustiças, diante de tantas tentações? Qual a receita específica para o povo de Deus estar em pé na vida do Senhor Jesus? Ou seja, estar firmes, preparados, construindo a sua casa na rocha. Em 2 Crônicas, capítulo 7, lá está a receita específica para o povo de Deus, o povo que clama por Deus, o povo que clama por misericórdia, o povo que sofre diante de tanta injustiça. 2 Crônicas, capítulo 7. Olha só, uma receita especial que Deus nos coloca ali. Crônicas, capítulo, 2 Crônicas, capítulo 7. Você também que está aí nos assistindo, que está conectado, pegue a sua Bíblia e confira conosco. No versículo 14, 2 Crônicas 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, quem é o povo? O povo de Deus. O povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa, irmãos, é humilhar-se aos pés de Jesus. A humilhação, humilhar-se, não querer ser mais do que o outro, ou seja, colocar o eu sempre na frente. Não devemos fazer assim. A Bíblia diz que Jesus veio para servir, para não ser servido, mas para servir. O crente, o cristão deve ser assim também. A primeira coisa, o primeiro passo é humilhar-se e depois orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, irmãos, a humilhação está conectada com a oração. Oração e humilhar-se aos pés de Cristo, né? E buscar a face de Deus, e buscar a presença do teu amado Filho Jesus. E aí continua
continua dizendo: e se converter dos seus maus caminhos, e então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, se converter dos seus maus caminhos, e aí Deus diz que perdoará os seus pecados. Mas o que é pecado de acordo à Bíblia? 1 João capítulo 3, o versículo 4 diz que pecado é a transgressão da lei. Temos que viver de modo digno aqui neste mundo, orando, humilhando aos pés de Cristo, buscando a face do nosso Mestre, e se converter dos seus maus caminhos, então perdoarei os seus pecados. Pecado é a transgressão da lei. É uma das coisas que o diabo está induzindo muitos a fazer. Sabe por quê? Porque no livro do Apocalipse, capítulo 12, olha só o que diz. O último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Ele está enganando muitas pessoas, induzindo muitas pessoas a desobedecer a Deus, no que diz respeito à obediência aos seus mandamentos. E aí, muitas pessoas estão cedendo. No versículo, capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 17. Apocalipse 12, 17. Aqui diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Primeiramente, aqui diz que o dragão está irado contra a mulher. A mulher em profecia é a igreja, de acordo com Efésios capítulo 5, versículo 24 e 25. É a igreja. O dragão, no mesmo capítulo, no versículo 9, diz que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele está irado contra a igreja de Deus. Ele está irado contra os restantes, a semente da sua descendência. Nesses últimos dias, ele está guerreando contra este povo, contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Obviamente está falando dos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, os versos de 3 a 17, incluindo a crença de um Deus único, não trindade, e tem testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, versículo 10, é o espírito da profecia. Ou seja, ele está irado contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a clareza, a visão das profecias para o tempo do fim. Para o tempo do fim. E ele está irado contra este povo. Ele está irado contra este povo. É por isso que Paulo diz: a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, ou seja, espírito mau. Odeia aquele que guarda os mandamentos de Deus, odeia aquele que tem a clareza das profecias para o tempo do fim. Mas Deus está do teu lado. Se ele odeia, Deus está do nosso lado. Maravilha, não? Deus está do nosso lado, pelos méritos do teu amado Filho Jesus. Por isso, nesta noite,
Eu faço um apelo a você que está nos assistindo. Faço um apelo a você que está conectado conosco. O apelo está em Hebreus capítulo 3, o versículo de 7 a 8. Lá diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E que Deus abençoe você, que Deus te ajude para você meditar na palavra de Deus.